Estamos na semana do vestibular da FATEC e se você estava surtando porque não sabe o que fazer para ir bem nessa prova, pode respirar fundo porque você chegou ao lugar certo. Boas-vindas a mais um episódio, um dos últimos episódios da série FATEC em 20 dias, que é o seu guia básico para se preparar para essa prova em tempo recorde. Se você não me conhecia, eu sou a Lilian. Por aqui eu sempre venho trazendo dicas e informações valiosas para ajudar você que busca boas oportunidades na sua vida acadêmica e na sua vida profissional. E aqui durante essa série eu venho te ajudando a se preparar para essa prova, seja você alguém que estudou, mas achou que não estudou o suficiente, ou se você realmente acabou deixando para a última hora. Acredite em mim, tem como você virar o jogo, tem como você aproveitar esse tempo, em vez de simplesmente ficar remoendo o tempo perdido. Então hoje, em menos de 10 minutos, eu vou te ajudar a resolver um tipo de questão de inglês que cai muito na prova da FATEC. Inclusive, o assunto do nosso episódio de hoje é inglês, porque a Ana Paula, que está acompanhando a série, comentou por aqui que essa é uma das dificuldades dela. Então, Ana Paula, muito obrigada pelo seu comentário. E você que também está assistindo aqui a nossa série, caso tenha dificuldade com alguma outra matéria, deixa aqui nos comentários também, porque dessa forma eu posso trazer um episódio que seja especial para você, para te ajudar nessa dificuldade que você tem nos seus estudos para a prova da FATEC. Bom, separei então duas questões de inglês e vamos aqui começar com a primeira delas. Olha só, leia o quadrinho para responder as questões 25 e 26. Essa é a questão 25. Nós temos aqui então no quadrinho 3 pepinos. Só que um deles está diferenciado, um deles está meio enrugadinho, coitado. Esse que está meio enrugadinho, repara bem que parece que ele está saindo da piscina. Olha só, tem gotinhas de água saindo do corpinho dele. E ele olha para si mesmo e fala, what? E aí os dois amigos pepinos que não estavam na piscina, porque eles não estão pingando água, tá vendo? Eles estão sequinhos. Eles olham para ele e falam, oh no, this must be one of those saltwater pools. E a pergunta é a seguinte, os pepinos acreditam que seu amigo, ao sair da piscina, está... Alternativa A, cansado devido à alta temperatura da água. B, inchado devido ao ácido acético. C, desidratado devido à água salinizada. D, nauseado devido à água ionizada. Ou E, fraco devido à água dessalinizada. Então, a piada desse quadrinho aqui está no fato de que ele mistura um pouco de inglês com biologia, de certa forma. Então vamos lá, algumas palavrinhas que são muito importantes de você saber aqui, certo? Primeira é essa what. What significa algo como o quê? Também pode significar qual, por exemplo, what's your name? Qual o seu nome? Certo? Esse oh no significa algo como oh não, ou então ah não, não acredito, sabe? This must be one of those saltwater pools. Those significa aquelas, então aqui, essa palavrinha aqui, significa aquelas. One of those, uma daquelas, ok? Então, essa, must significa deve, no inglês, então, esta, que significa this, então, this, esta, must, deve, esta deve be, ser, essa deve ser uma daquelas saltwater pools. O que são saltwater pools? Salt significa sal, então anota isso caso você não saiba. E water é uma palavra que você provavelmente sabe, que é água. Então o que significa isso que esse pepino disse? Oh não, essa deve ser uma daquelas piscinas de água salgada. Sendo assim, qual a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa C. Por que a alternativa C? Porque esse pepino que estava saindo da água salgada, aparentemente ele está desidratado devido à água salinizada. Então, a água salinizada é essa água salgada aqui, essa salt water que a gente viu ali no quadrinho. E por que isso acontece? Bom, quando você coloca algo em conserva, então um pepino em conserva, o que acaba acontecendo é que a água vai sair dele para aquele ambiente, então, ali, que está mais concentrado de sal, certo? Então, como o meio externo, como essa piscina, ela estava mais concentrada de sal, estava mais salgada, a água vai saindo das células do pepino, ele começa a perder água e ele vai ficando desidratado, ele fica mais murcho. É por isso, então, que quando a gente vê, por exemplo, um pepino em conserva, ele é mais murcho do que um pepino que não estava ali em conserva.
certo? Então, essa é a questão 25 e essa é a alternativa dela. Não poderia ser cansado devido à alta temperatura da água, porque nós não vemos aqui nenhuma referência à água quente. Ele não está inchado, na real, ele está meio desidratado, coitado, então não poderia ser a B. Ele não parece nauseado, então não pode ser a D. E ele não parece fraco, né? E também não seria água dessalinizada, mas sim água salinizada, que é exatamente o oposto disso, ok? Então, essa é a questão 25. Agora vamos ver a questão 26. A questão 26 leva em consideração esse mesmo quadrinho. E a pergunta é: a ocorrência do verbo must no quadrinho expressa A, dedução, B, permissão, C, habilidade, D, obrigação ou E, conselho. Essa daqui é uma pegadinha, certo? Por que ela é uma pegadinha? Como eu te falei, esse must aqui no inglês, ele significa deve. Então, na sua cabeça, quando você vê que must significa deve, isoladamente, isso dá uma ideia de obrigação, que é a alternativa D. Só que essa alternativa está errada, ok? Por quê? No inglês, o contexto importa muito. E como o contexto importa muito, você precisa entender que esses dois pepinos aqui não estão dando uma ordem para o outro pepino. Então, não é você deve fazer tal coisa. Não é um dever nesse sentido. Na verdade, o personagemzinho está olhando pro amigo, que está meio murchinho, e concluindo: nossa, ele deve ter entrado numa piscina de água salgada, cara. Que mancada. Ou seja, ele está supondo alguma coisa, certo? Ele está fazendo uma dedução sobre isso. É como se eu dissesse: as luzes estão apagadas, então provavelmente ela está dormindo. Ou então, ela está usando um jaleco, então ela deve ser cientista. É uma suposição. Se é uma suposição, não é um conselho, não é habilidade, não é permissão, mas sim uma dedução. Então, o verbo must fala que ele está deduzindo aqui uma informação. E como sempre, para você continuar aprendendo para conquistar a sua aprovação na FATEC, você pode adquirir o Plano de Estudos FATEC para Desesperados, que tem o link aqui na descrição desse vídeo. Espero que tenha gostado, então, dessas informações e te vejo no nosso próximo episódio.